Aleluia, Senhor. Confesso, irmãos, que hoje não está sendo um dia muito fácil, porque eu hoje recebi a notícia que eu perdi um filho na fé que é pastor. Foi achado o carro dele hoje pela manhã queimado lá no Iguaçu, né? E eu até pensei em falar para o bispo para mim não vir hoje. Mas a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, contratempos, e nós não podemos deixar de pregar a palavra do Senhor Jesus. Mas nessa noite, com tudo isso, Deus tem uma palavra para nós neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Verdade, Pai. E eu estava em casa meditando, orando a Deus, buscando a Deus e pedindo ao Senhor para que Ele me desse uma palavra para os nossos corações. E eu falando: Deus, eu preciso para que o Senhor me revele o que tem que ser ministrado naquele lugar, o que tem que ser falado naquele lugar. Até iria trazer um pessoal para cá, mas o pessoal também está trabalhando lá na igreja, e aquele desencontro todo. E Deus falava comigo assim: vai lá hoje e fala para eles que toda ação gera uma reação. Amém. Amém, Senhor. Oh, glória, eu vou falar de novo: toda ação gera uma reação. E Daniel, como a gente estava lendo aqui no capítulo 10, ele está diante de uma grande guerra, de uma grande batalha, e ele se põe a tirar todos os seus prazeres durante 3 semanas. Eu acredito que durante esses 21 dias vocês ouviram muitas coisas de Daniel, o significado do nome, qual era o propósito de Deus sobre a vida de Daniel, qual era a promessa de Deus sobre a vida de Daniel. Mas aqui, nesse exato ponto, ele se encontra em uma situação que ele precisa de algumas respostas que só Deus tinha para dar para a vida dele. Aleluia, Deus. Porque, queridos, não há super-homem dentro da igreja, nem mulher maravilha. É verdade, Jesus. Assim, E falar que servir a Deus é fácil, isso é uma grande mentira. Porque para servir a Deus, a gente tem que passar pelo vale, passar pela guerra, passar pela luta, para depois cantar o hino da vitória. Aleluia, glória. E Daniel não era diferente de mim, de você, um homem carnal, um homem que tinha suas limitações. E ele decide durante 3 semanas se abdicar de tudo aquilo que era prazeroso, orar, buscar, clamar, jejuar, provocar Deus a entregar para ele aquilo que ele precisava como resposta. verdade, E uma das coisas que eu estava orando hoje à tarde, Deus falava para mim, que talvez muitas pessoas começaram a campanha e muitas não terminaram. Isso é normal hoje em dia nas igrejas, porque muitos querem receber na empolgação, mas não querem cumprir primeiro aquilo que Deus pede, para depois receber o milagre. Aleluia. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia pouco no Senhor vai ser exaltado. Aleluia. É um pouquinho chorando, é um pouquinho clamando, é um pouquinho adorando. É quando todo mundo esquece, é quando todo mundo abandona. O Senhor está te contemplando. Aleluia. Glória. Aleluia, Senhor. E ele começa a fazer essa consagração de 21 dias. Começa a buscar ao Senhor, começa a exaltar ao Senhor. E eu acho tremendo aqui, bispo, porque a palavra fala que no dia 24 do primeiro mês, se você for ler um pouquinho mais para frente, ele faz todo o propósito e termina. Quando ele termina, ele vê o resultado de Deus. Eita, isso é muito Deus, profundo. aleluia. Quando ele termina, ele vê uma visão muito fantástica. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você que está aqui nessa noite, que nenhuma obra no Senhor é em vão. Aleluia, Senhor. Glória. Eu quero dizer para você que nenhuma glória para o Senhor é em vão aqui nessa noite. Eu quero dizer para você que nada que você faz diante do Senhor passa por desapercebido. Eu quero dizer para você que a tua vinda aqui, você concluir os 21 dias, Deus irá escancarar algo diferente sobre a tua história. E é necessário algumas pessoas desistirem. É necessário algumas pessoas pararem. É necessário algumas pessoas nos abandonarem. Sabe por quê?
Porque o que Deus está preparando é muito mais do que aquilo que você está pedindo. Eita, Deus. Aleluia, Senhor. Glória. Aleluia, Jesus. Deus não vai te dar aquilo que você está pedindo. Deus vai dar além daquilo que você está Deus, pedindo. aleluia. E sabe o que vai acontecer? Quem parou no meio do caminho vai ter que sentar do teu lado e perguntar: por que você recebeu tudo isso? Aí você vai responder: é porque eu comecei, continuei e terminei o meu propósito. Aleluia. E eu vou te dar uma notícia, querido. Tudo que Satanás quer que você entre aqui hoje e saia daqui hoje pensando: não valeu a pena, não foi interessante, não aconteceu nada, eu só orei, eu só busquei, eu só jejuei e não estou vendo resposta nenhuma. Ei! Deus estava esperando terminar o dia de hoje. Aleluia, Deus estava esperando terminar o dia de hoje. Aleluia. Quando você entregou tudo para Deus e foram os 21 dias, agora Ele vai te mostrar a resposta que o céu tem diante do seu sacrifício. Eu vou falar algo aqui tremendo para ver se você dá uma glória a Deus, para você se dar um aleluia. Deus não abriu essa porta para ficar da maneira que está. Deus trouxe a gente aqui hoje para que a gente venha compreender que nós estamos passando por um tempo de amadurecimento, porque aquele que não é maduro não consegue segurar o milagre, porque quando o milagre vem, ele não vem comum, ele vem recalcado, sacudido e transbordante. Por isso precisa ter estrutura, por isso precisa ter amadurecimento, por isso precisa ter história. E eu vou te dar uma notícia para aqueles que acreditam. Ei, a sua oração, o seu clamor, o seu glória, o seu aleluia, desde o primeiro dia dessa campanha, foi escutado por Deus. E Deus vai trazer na sua hora uma recompensa que irá impactar não só a tua vida, mas todos aqueles que moram na tua casa, que moram na tua família, que moram perto de você. Até os teus inimigos vão ter que ver o que Deus vai fazer contigo. Glória a Deus, eu creio, Jesus. Glória. Eu imagino o Daniel 3 semanas querendo comer coisas boas e não podia. 3 semanas. E o que eu acho interessante, bispo, é que ele não fez propósito com a igreja. Ele fez sozinho. Sozinho. É assim mesmo. Quantas vezes a gente ajoelha no chão e parece que está difícil para sair uma palavra, só sai lágrima. Só sai lágrima. Tá difícil. Tem dia que já saiu tanta lágrima, mas não tem mais nem lágrima para sair. E a gente continua ali. E Daniel sozinho, bispo. Eu imagino quantas vezes ele não pensou em desistir. Quantas vezes ele não pensou em parar. Quantas vezes ele não pensou assim: será que está acontecendo alguma coisa? Porque a palavra fala que durante os 21 dias não houve resposta. Não houve nenhuma intervenção divina. Não houve nada que o céu promoveu para ele dizendo assim: ó, está acontecendo. Não. Mas quando termina os 21 dias, o extraordinário de Deus começa a acontecer. Aleluia, Deus. Queridos, para Deus encher essa igreja não precisa de nada. É só Ele decidir que a partir de hoje vai acontecer e ponto, acabou. Aleluia. Para Deus fazer você flutuar nas suas vitórias, nos seus projetos, é somente você acreditar que depois do ponto final do seu propósito, entra o parágrafo de Deus dizendo: você vai avançar. E sabe o que eu acho tremendo, irmão? Que nesses 18 anos de caminhada, os maiores milagres que eu vi foi nos cultos mais simples. Foi nos cultos que tinha menos pessoas. Foi nos cultos que ninguém queria vir. Foi nos feriados que estava todo mundo viajando. E aqueles que iam, os remanescentes, Jesus calculava um por um o tamanho do milagre que iria entregar nas mãos deles. E a Bíblia vai falando que quando Daniel termina o propósito, guerreiro, a Bíblia fala que ele começa a ter essa visão. Ele levanta os olhos e o homem é vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. Pode dar uma coisa para você? O que Deus tem para você não chegou ainda, porque a terra não consegue fabricar o teu milagre.
Eita Deus. Aleluia, Eu Senhor. vou falar de novo para ver se você conhece. O que Deus tem para você não chegou ainda, porque a terra não consegue fabricar o teu milagre. Traduzindo, ele está dizendo: o que é impossível para você, eu tenho prazer em realizar, porque eu sou o Deus do impossível. E sabe o que eu entendo com isso? Porque o diabo fica doido com isso. É mesmo. Fica louco, ele fica endemoniado. Eita, 21 dias a igreja orando. Eita, 21 dias o povo clamando. Eita, às vezes sem força na perna, senta no chão, deita no chão, coloca a boca no pó, tá lá buscando. Eita, esse bispo não para. Ei, irmão, posso dar notícia para você? Aleluia. O reino dos céus é domado à força. É só para quem é valente, é só para quem é guerreiro, é só para quem vem no culto dizendo assim: eu vou provocar o meu milagre. Eu não vim aqui para ver quem veio, quem não veio, quem deixou de vir, se está vazia, se está cheia. Eu vim aqui e vou dar uma determinação nos céus. Eu só saio daqui de posse hoje com o meu milagre. Irmão, você não levantou a mão, você não deu glória. Eu estou dizendo que hoje está esperando uma adoração sua diferente. Corajoso que é corajoso. Ele veio aqui hoje para terminar, minha pastora, o último dia, dizendo assim: ó, eu vou viver essa semana que vai iniciar amanhã, a melhor semana da minha vida. Ela vai, cai, eu não saí da minha casa para vir aqui sorrir, ficar festejando, não. Eu vim aqui para pregar a palavra. Aleluia, meu Deus. E desde tarde Deus está falando comigo assim, bispa: o seu sentimento está chorando, mas o seu espírito está dizendo: se prepara, porque as águas estão se movendo a teu favor. Aleluia. Eita, eu vou falar de novo. O seu sentimento está chorando, mas o teu espírito está dizendo: se prepara, que está vindo abundância. Se prepara, que está vindo conquista. Se prepara, que está vindo um novo tempo. E eu vou terminar essa palavra para ver se alguém volta a cadeira aí. Dá glória a Deus. A glória da segunda casa é bem maior do que a primeira. Eu estou dizendo que é preciso alguém te humilhar. Eu estou dizendo que é preciso alguém sair fora. Eu estou dizendo que é preciso alguém falar mal da igreja. Porque Deus está preparando uma glória maior do que todas aquelas que você já viveu. Eu estou sentindo a glória dele aqui. Eu acho maravilhoso esse Deus, porque Ele nunca devolve na mesma moeda. Ele nunca devolve na mesma moeda. Fugindo só um pouquinho da palavra, eu já volto. Um coxo estava lá 38 anos esperando alguém para fazer um milagre, na beira do tanque, todo dia na porta. O povo entrava, dava glória a Deus, ele estava na porta. O povo saía embora, ele estava na porta, mas não entrava para dentro. Um certo dia Jesus chega e fala: está esperando o quê? Alguém me lançar. Está todo mundo olhando, esperando a água se mover, o anjo descer. Jesus olha para ele e fala assim: deixa de ser besta. Eu sou tão doido e tão diferente que eu vou na contramão de todos aqueles que estão esperando. Como assim? Eu não vou descer anjo, eu não vou sacudir água, eu não vou fazer nada. Só uma palavra: pega a tua cama, levanta e anda. Esse problema está tirando sua paz? Esse marido está arrancando sua paz? Essa vida sentimental está arrancando a sua beleza? Ei, você achou que você nunca vai dar certo? Ei, você está achando que essa igrejinha nasceu para ficar desse jeito? Que você vai ser desonrado? Ei, você está achando que esse bispo está doido de voltar para cá e estar nessa rua de novo? Ei, você achou que esse propósito não vai gerar nada? Eu posso te dar uma grande notícia: não vai gerar para aqueles que não acreditam, mas aqueles que acreditam. Não vou falar. Não vai gerar para aqueles que não acreditam, mas para aqueles que acreditam, eu tenho uma notícia para te dar. Ele vai vir na contramão do mundo.
O fofoqueiro não vai calar a boca, vai continuar falando, mas falando assim: agora eu preciso ir lá porque aconteceu algo diferente. Eu não consigo mais falar mal, eu não consigo mais maldizer. Eu preciso ir lá participar do culto, porque todo mundo que entra naquele lugar sai dali de posse de milagre. E eu fiz uma pergunta, bispo, para Deus esses dias. Domingo passado eu estava na Santa Ceia. Pela infinita misericórdia do Senhor, porque eu sou pó e cinza, Deus tem feito misericórdias, milagres naquele lugar. Tinha umas 150 pessoas. E eu comecei a perguntar: Deus, eu estou vendo a cara de algumas pessoas aqui, e eu queria entender por que eles nunca contam testemunho na igreja. Por que eles nunca contam milagre? Por que eles nunca conseguem chorar na tua presença? Por que eles nunca conseguem falar línguas estranhas? Aí Deus me revelou: é porque uns estão esperando Jesus fazer, e outros vieram para provocar o milagre acontecer na sua vida. Pastor, eu não entendi, deixa eu te revelar. Tem gente que está se incomodando com quem veio e quem não veio. Tem gente que está se importando com as condições do tempo. Tem gente que está querendo ser mais pastor do que o próprio pastor do local. Tem gente querendo saber mais do que aquele que ensina. Tem gente que está querendo saber mais do que aquele que está na liderança do trabalho. Irmão, cada um no seu devido lugar, cada um no seu quadrado, cada um fazendo aquilo que Deus manda, cada um. E aí, eu vou te dar uma notícia, viu? Aleluia! Deus muitas das vezes deixa a gente passar pela guerra como Daniel passou. É verdade. Sabe por quê? Porque Ele precisa mostrar quem é que está do nosso lado. Verdade. Porque na hora que o bolo está pronto, está todo mundo querendo comer. Na hora que tem refrigerante, tem churrasco, está todo mundo lá. Mas na hora da guerra, todo mundo ó. Mas eu vou te dar uma notícia: aquele que semear lágrimas no altar do Senhor vai colher a abundância do céu. E eu vou dar uma notícia: aquele que bate esquece, mas é aquele que apanha nunca esquece. E toda a história ela precisa ter um começo, um meio e um final. É por isso que Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para dizer para você, lá na frente, valeu a pena passar por toda a história. Aleluia. E ele está aqui, Daniel. Ele está olhando e vendo aquela visão. E além dessa visão, o homem vestido de ouro puro. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tocha de fogo. Sabe por que tem gente que não consegue acabar com a gente? Sabe por que tem gente que não consegue com a nossa cara? Nem conhece a gente, fala que nos odeia. Porque a unção que está sobre nós incomoda todos aqueles que não têm o brilho do Espírito Santo. Sabe por que tem gente que passa na rua e fala assim: essa igreja é doida, esse bispo ele é louco, esse pessoal eles gritam demais. Sabe por quê? Não nasceu aqui dentro a alegria de viver a vida do Espírito Santo dentro de nós, irmãos. Sabe por que tudo está dando errado? E no último momento, no último minuto do segundo tempo, ele sempre chega com recurso, ele sempre chega com socorro, porque ele traz socorro para aqueles que o busquem em espírito e em verdade. Aleluia! Tudo que você está aqui fazendo, existe um crédito no céu que Deus está colocando lá, dizendo assim: ó, eu estou guardando a glória dela hoje, eu estou guardando o aleluia dele hoje. Alguém já levantou a mão? Eu estou guardando a rajada de línguas estranhas dela hoje. Eu estou vendo a lágrima dele hoje. Eu estou vendo que ela nem queria vir, nem podia vir. Aconteceu tudo errado, mas ele veio pregar a palavra. Eu estou colocando crédito aqui no céu. Quando o diabo disser assim: agora eu vou matar, sabe o que Deus vai dizer? Não mata, porque esse é meu escolhido. Não toca, porque essa é minha escolhida. Aí eu vou dizer isso: não fecha a porta, porque quem abriu foi eu. Não vai fechar, não vai arrancar, não vai paralisar. Vai ter que ver o crescimento, porque quem está no controle da semente é a água purificadora que vem lá do topo. Tem um anjo descendo aqui nessa noite, querido. Tem um anjo descendo aqui.
resolver a tua causa. Eu vou resolver o teu problema. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim, ó: Deus está contemplando o seu dia de hoje. Fala para alguém, fala para alguém atrás de você. Fala. Dia de hoje. Ô glória! Aleluia! Glória! Aleluia, Deus. E eu fiz uma pergunta para Deus. Se ele estava terminando o propósito, olha que forte isso aqui, bispo. E a Bíblia fala que quando desce o homem, todos os outros que estavam vendo, meteu marcha. Ele ficou com medo. Deus não poderia usar alguém em profecia para falar com Daniel? Mas por que Deus não usa? Porque tem hora que para Deus fazer a tua fé correr como uma corça, alcançar o que você nunca alcançou, chegar na onde você nunca chegou, ter o que você nunca teve, Ele não vai usar ninguém. Ele vai usar o instrumento que só tem lá em cima para te revelar aqui embaixo. Para que não haja dúvida. Pastor, o que você está dizendo? Se todo mundo te abandonar, o céu não te abandona, querido. Aleluia! Se o filho abandonar, Jesus não te abandona. Se o marido abandonar, Jesus não te abandona. Aleluia, Senhor! Se toda a sua situação for uma situação de solidão, eu vou te dar uma notícia: Jesus não te abandona. Aleluia! Ô glória! E o negócio foi terrível, porque quando termina a visão, Daniel começa a ficar esmorecido, as pernas começam a tremer, o seu rosto começa a ficar de: que é isso, meu Deus? E a Bíblia começa a falar que ele fica numa situação tão gloriosa, tão magnificado por tudo aquilo que estava acontecendo, que ele cai ao chão, ele perde os seus sentidos e o seu rosto vai em terra. Vou até Aleluia, fechar a Bíblia Deus. aqui, que eu já estou terminando o que eu tenho para te dizer. Aleluia, Senhor. Aleluia. Muito tempo eu vivi dentro da igreja, achando que tudo isso era conta da carochinha, porque não acontecia algumas coisas comigo. Mas depois que eu decidi viver o sobrenatural de Deus, eu comecei a entender que tudo, bispo, tudo, exatamente tudo que Deus promete, nenhuma promessa dele falha. Aleluia. E o que eu acho tremendo, ele sempre promete, bispa, algo que aos nossos olhos se chama impossível. Verdade. Sabe para quê? Para ele constranger o nosso sentimento, dizendo: eu te amo tanto que nem de você acreditar eu preciso. Eu só preciso que você continue, porque eu vou fazer. Ele não precisa da sua força, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa da sua ajuda, ele não precisa da igreja cheia, ele não precisa de nada, ele só precisa de uma coisa. Sabe o que é? Que você continue, que você não pare no meio do caminho. Ei, Satanás está dando risada na tua cara. Mal ele sabia que hoje você viria no término da campanha e ouvir uma palavra dizendo para você: até hoje ele deu risada, mas se prepara que agora quem vai dar risada é você na cara dele. Eu queria te convidar, irmão, nesse último minuto, você levantar a tua mão, você abrir a tua boca e terminar essa campanha dizendo ao Senhor assim: ó, eu vou viver tudo aquilo que Daniel viveu, eu vou ver o céu se abrir, eu vou ver o meu milagre descer, eu vou ver as minhas conquistas chegarem, eu vou ver tudo aquilo que Deus prometeu na minha vida chegar no seu tempo, na sua hora. Enquanto eu estou pregando, Deus está me mostrando que Ele está descendo com o vigor do céu, Ele está dando força, Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: não pare, não desista, não saia do meio do caminho da jornada, porque eu estou te vendo, eu estou te contemplando e eu vou te entregar ainda
feito muita fofoca, tem se levantado contra este lugar e está falando muito na tua vida, Deus está me dizendo que vai pegar pelo anzol e vai dizer: volta para pedir perdão, volta para se humilhar, porque enquanto tu não pedir perdão eu não te uso, enquanto não pedir perdão eu não te libero do mundo espiritual. Deus está me dizendo que Ele é o juiz dos juízes deste lugar. Dele aqui tão forte. Deus manda dizer para a pastora aqui na frente: esse ano, um grande problema na família é solucionado. Uma grande guerra na família é solucionado. E diz um Senhor, Ele renova hoje todo o sangue que está no corpo da senhora, porque o inimigo tem tentado de todas as maneiras parar a tua adoração. Tem coisas que a senhora tem passado, dores, enfermidades que às vezes não fala nem para o filho, não fala para ninguém, para não causar o quê? Preocupação. Mas diz o Senhor: eu estou aumentando os anos de vida a partir de hoje. E uma das orações da senhora foi assim: ó Deus, eu ainda quero ver toda a minha família se perdoando, se abraçando, se amando e pregando o evangelho do reino de Cristo Jesus. Deus manda parar a ministração para dizer para você: o seu jejum foi cura interior para a senhora. Tem mágoas do passado, tristezas interiorizadas, que hoje Ele está mexendo lá no mais profundo do íntimo. E eu vou falar algo profundo, porque a senhora achou que esse ano não passaria, não iria findar, mas Deus está dizendo: por causa da tua adoração do ano de 2018, eu estou aumentando os anos, e estou te dizendo: tu ainda verás os seus netos pregando como ninguém a senhora já viu. E diz mais: se prepara, porque Deus está descendo com uma unção de cura, que quando a senhora colocar a mão, as pessoas não irão ser curadas no outro dia, na outra semana, será na mesma hora, diz o Senhor. Aleluia. Fazer um culto de cura interior aqui e chamar muitas pessoas que estão doentes, porque os milagres vão acontecer e o nome deste lugar vai soprar. Vai soprar, vai soprar, diz o Senhor dos Exércitos. Tem pessoas que virão aqui dizendo: lá é o local do meu milagre. Para você ficar de pé no nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Deus poderoso. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu creio nele. Aleluia, aleluia. Glória. Você entendeu como eu terminei a ministração? Quando Deus trazer sobre você um milagre,
você vai ficar como Daniel. As pernas vão tremer, os olhos vão ficar desacreditados, assim, ó, querendo procurar o tamanho do milagre, não vai achar. E você vai ter que entender, todo mundo vai correr, porque o que Deus tem para você não vai sobrar nada para ninguém. Aleluia. As pessoas vão ver o teu milagre e você não vai poder dividir. Sabe por quê? Porque você vai provocar eles em buscar também o milagre deles neste lugar. Em nome de Jesus. Eu queria que você desse a mão para alguém para a gente orar agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E eu, antes de orar, eu queria te pedir para você pensar com os olhos fechados agora. Amanhã começa a semana. O que você precisa que Deus faça nessa semana? Porque essa semana Deus vai fazer você tremer com o milagre que Ele vai colocar diante de você, em nome de Jesus. Só coisa da glória, eu vou dizer de novo: você vai tremer com o milagre que Deus vai colocar diante de você. Ai, ai, ai. Pensa o que você precisa. Pensa o que você necessita. Pensou? Agora vamos orar ao Senhor Jesus. Você vai orar dizendo assim: Deus, eu quero desfalecer, eu quero cair com a boca no pó, eu quero te exaltar, eu quero extravasar, comemorando o meu milagre. Aleluia. Deus, nós nos colocamos diante da tua presença nessa noite.